Mais um episódio do podcast mais disruptivo, mais exponencial da América Latina. E eu quero dizer um negócio pra você. O convidado de hoje é um cara cabuloso. Eu tô com a biografia dele aqui, de verdade, não coube num papel de tantos números e dígitos que eu poderia e deveria colocar aqui. Eu quero chamar ele aqui, Gustavo Zago, ele que é estrategista digital de alta conversão, ele que tem mais de 50 lançamentos nas costas, ele roda webinário toda semana, mais de 15 milhões faturados nesse mercado digital. E eu vou te falar, daqui 4 meses ele será promovido para a maior patente do universo masculino, ser pai. Gustavo, seja muito bem-vindo. Se apresenta um pouquinho pra gente aí e eu já vou abrir os nossos bastidores da Dex, que você é o mais novo estrategista, líder de movimento, que vai ajudar a gente a acelerar ainda mais aqui. Gustavo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Celso. Depois dessa apresentação não tem nem muito o que falar, né? O cara rasgou isso pra mim. Mas então, isso tudo que o Celso falou, e os webinários agora, basicamente, está quase a semana inteira fazendo, né? Só não faço na quinta e na sexta por motivos óbvios. E basicamente é isso, o que o Celso falou. Hoje eu tenho uma metodologia própria, que é o método da oferta única, que isso facilita a implementação dos funis. E é isso. Como o Celso falou, daqui 4 meses a Maria Tereza já vai nascer. Então, Uau. acho que tudo se resume a isso daí. Top demais. Gustavo, satisfação total. A gente está construindo isso aqui. É o nosso... Eu imaginei você como convidado aqui, porque quando eu conheci o Gustavo, só pra você ter noção, presencialmente a gente nem conversou. Mas houve uma conexão, assim, muito forte, porque eu vou te dizer, os disruptivos se conectam com os disruptivos. Não é à toa que a gente tem um bastidor muito forte aqui, né? O Eric Hess. Não é à toa que hoje eu sou noivo e sócio de uma das mulheres mais disruptivas. Hoje, o magnetismo da disrupção desse movimento, que é maior do que eu, atrai pessoas incríveis como o Gustavo, por exemplo. Hoje o Gustavo, ele é um head acelerador do nosso ecossistema DEX. Gustavo, eu quero trazer um ponto aqui meio polêmico desse mercado digital para esquentar já esse podcast aqui. Irmão, seguinte, qual que é a minha leitura desse mercado? Eu tô há 9 anos, certo? Nesse mercado. E de verdade, há 9 anos estudando, aplicando, mas desde 2019 de maneira mais afinco mesmo. E sou estrategista de comunicação, narrativa, posicionamento dos bastidores, certo? Estou indo pro palco e o Gustavo é bem bastidor, um cara técnico, um cara pragmático, um cara fora da curva. Gustavo, qual que é a minha leitura que eu faço no mercado, tá? A guruzada digital, os vendedores de fumaça, eles vão lá pro mercado americano, pegam apenas uma peça do quebra-cabeça, trazem pro Brasil, criam todo um posicionamento em cima de uma peça do quebra-cabeça e vendem várias soluções como uma verdade absoluta daquela pequena peça. O cara vai aplicar e percebe que precisa de 1 zilhão de coisas em volta para fechar o quebra-cabeça. A pergunta é, tem uma demanda pra gente completa, que vai entregar de verdade, ou o jogo do digital é ser fumaceiro mesmo? Cara, esse tipo de pergunta é o mesmo, são as mesmas pessoas que costumam fazer assim, né? Quando vende fumaça, né? Quer vender qualquer Fumaceiro de coisa. verdade. São as pessoas que vão perguntar se o mercado digital está saturado. E eu acho que é, essa pergunta responde a outra. Porque se as pessoas perguntam se o mercado digital está saturado, a sua pergunta responde perfeitamente. Porque as pessoas têm vendido fumaça, como você falou, conteúdos que não agregam em nada e também não geram transformação. Ficam muito no o que e não no como. Esquece do E como. outro fato muito importante que você deve ter visto também, ô Celso, e eu acho que você concorda comigo, é que
hoje se popularizou muito a questão do high ticket. E as pessoas só estão vendendo os mesmos produtos, as mesmas soluções, com um pouco de entrega diferente. Vende mentorias a 30, 40 mil, sem nem ter um acompanhamento personalizado. O que eu acho um absurdo. Eu não sei o que você acha disso. Cara, eu vou te falar, É, mano. Se eu tropeçar e dar umas 2 rodadas em qualquer rede social, principalmente no Instagram, vai aparecer mais gente querendo me vender mecanismos de high ticket do que alguém me entregando algum tipo de conteúdo de valor que venda caro, mas que seja sobre outro conteúdo que não seja high ticket. Então, basicamente, tem mais gente vendendo como vender high ticket do que alguém realmente entregando um conteúdo profundo que realmente faça com que eu deseje pagar. Entendeu? Então, vou te falar um negócio, cara. É basicamente uma prostituição generalizada, cara, de mercado. cara, eu não sei você, mas eu prego muito e vivo isso, né? Eu só ensino aquilo que eu já tive resultado. Se eu, por exemplo, ensino a pessoa a Ah, fazer sim. 10K com funil, é porque eu já fiz isso 2, 3, 4, 5 vezes mais. Sim. Então, eu vejo pessoas ensinando a vender high ticket sem nunca ter vendido high ticket, com metodologias que nem sequer foram validadas, nem nada disso. Então, eu acho que isso é um problema, tá? É, porque se não foi validado com ela, né? Não foi validado com. Se ela não validou com outros experts, não validou com ela, o que ela vai vender para você só para colocar dinheiro no bolso e não vai gerar resultado nenhum para você. Então, isso de fato é um problema. Isso é uma prostituição. Porque a pessoa não tem resultado para ela, e eu acho que isso pega muito naquele ponto de ser um impostor, porque a pessoa não tem resultado para ela e quer ensinar, e é uma das coisas que mais acontece no mercado digital. E o segundo ponto é que a pessoa pode comprar, mas não vai ter resultado, justamente porque a metodologia dela não foi validada, entende? Então, eu vejo isso como um grande problema. O que você acha disso? De pessoas que. E eu acho que esse movimento do high ticket acabou entrando muito nisso, né? Pessoas que acham que é um caminho mais fácil, e na verdade não é. Para o high ticket, você tem que ter um acompanhamento mais personalizado, você tem que acompanhar a pessoa mais de perto, você tem que entregar resultado de fato. Eu tenho esse compromisso comigo, é um compromisso moral. Eu quero que os meus clientes tenham resultado. Se eu acho que o meu cliente não vai ter resultado porque ele não está no momento, eu nem aceito, entendeu? Eu penso assim, se não vai ter resultado, eu nem aceito, nem quero, talvez não seja o momento da pessoa, ela precisa amadurecer, precisa aprofundar um pouquinho mais. Por mais que eu saiba que os meus conhecimentos, a minha metodologia, vai pelo menos ajudar ela a começar a vender no perpétuo, ela vai aplicar os funis, se eu acho que ela não vai conseguir o resultado proposto, eu falo, olha, você não está nesse momento, tem que respeitar o seu momento, entendeu? O que você acha disso, Celso? Cara, vou te falar. Dentro do Forms, dentro do funil high ticket que é utilizado o Forms, tem uma pergunta lá que a gente chama de gatilho da psicologia reversa, certo? Que eu vejo que se prostituiu tanto esse mecanismo, essa forma de fazer, não, o problema não é todo mundo usar, o problema é a intenção de usar aquilo. Eu uso apenas como um gatilho e não como uma verdade absoluta do teu método. Porque de verdade, quando eu decido colocar essa estrutura ali, é realmente para selecionar. Por quê? Porque eu não estou pensando somente no meu faturamento. Eu estou pensando no momento que aquela pessoa está para a implementação que eu posso servi-la. Certo? Se eu estou preocupado apenas com o meu faturamento, eu vou usar a psicologia reversa, vou encher o bolso de grana e os outros que se ferrem. Então, hoje é exatamente o que acontece nesse jogo. E para quebrar esse padrão, é por isso que eu tenho muito fit com o Gustavo e a gente está junto nessa, porque ambos somos frutos de ralação do processo. Ambos somos somos buscadores dos princípios. Eu costumo dizer que quem domina premissas, princípios, não fica escravo algemado de regrinha. Então a gente não cai nessa. A gente já está maduro. A gente está forjado, né? Forjado na mentira, na manipulação. E hoje a gente buscou se conectar e construir
algo juntos. Eu tenho uma imersão que se chama Os Novos Reis dos Palcos. É um evento de 3 dias imersivos. Eram 2 dias e eu vou colocar 3 dias para que a gente possa entregar um conteúdo ainda mais denso, focado em comunicação magnética, em você construir um ecossistema de produtos em volta da tua influência. E eu vou te dizer, é sobre comunicação o jogo. Funil é comunicação, tudo é comunicação. Agora, como você constrói produtos estratégicos em volta do teu posicionamento e da tua comunicação que eleve o nível de consciência do teu cliente e faz com que o teu LTV de fato seja factível. O cara entre no teu funil, ele entre na tua esteira, escada de valor, rede de produtos, como você queira dizer o nome. O ecossistema, acho que dá para entender claramente. Então, se você é congruente, coerente e tem um posicionamento forte e o que você entrega é verdade, eu costumo dizer, Gustavo, que não há nada mais persuasivo que a verdade. No momento que você é verdadeiro, é o melhor mecanismo, na verdade, de persuasão, é a própria verdade. Então, quando você tem clareza disso, irmão, como a gente tem aqui dentro da nossa conexão, e é por isso que a gente se conectou, o jogo tá justamente nisso. Em você trazer para o teu mecanismo a sua congruência. E quando você me devolve a pergunta dizendo assim, o que eu acho sobre esse universo, eu acredito que sempre houve os picaretas em qualquer mercado, seja no tradicional, e vão haver os picaretas no mercado digital. E eu vou te falar, eu, por muitos anos, fui um crítico assíduo dos marqueteiros. Ou seja, o cara que criava excelentes embalagens e não entregava. Então eu fazia uma engenharia reversa e fazia uma leitura e falava assim, cara, esse cara tá enrolando essa galera aí. Tá enrolando essa galera. E eu sempre estudando, me aprofundando, construindo, executando. Até que chegou um momento, cara, que uma das frases, estudando o discurso de Martin Luther King, aquela grande frase dele me destravou, irmão. Que foi o seguinte. Que tirou minha bunda da minha cadeira em relação à crítica, sabe? Me fez me movimentar. Que é assim. Martin Luther King diz o seguinte. A minha verdadeira preocupação não é no barulho dos maus, e sim no silêncio dos bons. Ou seja, quando eu entendi isso e apliquei no meu universo, eu comecei a pensar assim, cara, parei de criticar e comecei a ocupar o meu lugar. Então, eu aproveito esse mesmo engate para dizer para você, que é médico, engenheiro, mecânico, conhecedor de algum conhecimento técnico, você é professor, é pedagogo, ou você não tem formação nenhuma, mas você realmente tem habilidade profunda em uma área, ao invés de você criticar o groselheiro digital, o fumaceiro digital, acho que tem que ter a sua gota de crítica, mas ao invés de você ocupar o teu tempo somente criticando, ocupe o teu espaço e comece a entregar de verdade. Porque é por falta de você não se posicionar que os groselheiros fumaceiros digital estão dominando o mercado. Então, vou te dizer, o mercado digital não é para amadores e o mercado digital não é para aventureiros. O mercado digital o foco não é quem cresce rápido. O jogo é quem fica. Quem vai permanecer. Então, para você permanecer, você tem que entender dos mecanismos de marketing, comunicação e influência. Porém, eu já parto do pressuposto que você domine realmente o teu assunto e você seja um especialista, um expert naquilo que você domina. Não importa o conhecimento que você tenha. Então, por isso que os Novos Reis dos Palcos é uma imersão para chocar a mente do mercado. Cara, a gente vai explodir a cabeça da galera, porque posicionamento, comunicação e modelo de negócio é o que você precisa. Ponto final. E tem uma pergunta que eu quero já explodir a cabeça também da galera. Eu vou lançar aqui pro Gustavo. Mas antes dessa pergunta, eu já quero abrir já para um quadro que eu faço aqui, Gustavo. Já que a gente tem um tempo otimizado aqui nesse teu convite. Sei que a tua agenda aí é brutal. A gente também aqui tá acelerando, mas eu quero dizer um negócio, mano. Eu faço um quadro aqui que se chama Perguntas Disruptivas. Então a gente vai perguntar de uma maneira disruptiva, mas a gente vai devolver de maneira disruptiva também. Então a gente vai perguntar e responder. É um bate-volta.
Então eu vou perguntar algo que pode ser algo cabuloso, cabeludo, um negócio assim pra explodir a cabeça da galera, ou pode ser uma pergunta de curiosidade, de interesse seu ou coletivo, certo? Pode ser do seu interesse e curiosidade para saber sobre o meu ecossistema, ou sobre algo profundo que pode ser pessoal ou profissional, não importa. Ela é aberta, desde que seja rápido na pergunta e rápido na resposta. Fechou? Pode ser? Fala, momento da disrupção. Perguntas disruptivas, respostas disruptivas. Vamos nessa! Gustavo, seguinte. Pergunta, já vamos começar por aqui. Fechou? Beleza. Preparado? 3, 2, 1? Bora. Gustavo, quais são os 3 primeiros pilares para um cara que está começando no digital? O que ele precisa startar por primeiro, por segundo e por terceiro? Putz, essa daí foi sem esperar, hein? Para começar assim, do zero, sem conhecimento Do zero. nenhum. Passo 1, passo 2, passo 3. Bora. Tá. Primeiro, identificar uma habilidade. Você pode aprender alguma coisa com o Google ou ir direto ali na Udemy, comprar um curso e adquirir uma habilidade. Segundo, aprender a vender, para vender esse serviço que você tem. E terceiro, comece prestando serviço. Não comece com dropshipping, não comece com PLR, não comece com afiliado, não comece com coprodução, comece prestando serviço. Porque aí você vai desenvolver sua habilidade melhor. Top. Quais são os 3? Retoma. Primeiro, desenvolver uma habilidade. Segundo, aprender a vender. Terceiro, comece prestando serviço. Fantástico. Devolve. Celso, qual que foi a principal virada de chave que você teve no seu negócio? Que tudo era sobre comunicação, cara. Não tá no copy, não tá no tráfego, não tá no funil, não tá no caralho A4. Tá na comunicação. Comunicação, primeiro, interna. Autoconhecimento. Eu saber quem sou. Quem é o Celso? Como é que é a comunicação interna do Celso? Eu tenho 2 comunicadores internos. Eu tenho um eu propulsor e um eu crítico. Quem que eu alimento mais? O eu crítico ou o eu propulsor? Então, quando eu entendi esses mecanismos de comunicação, de self-talk, de comunicação interna, eu dominei o jogo, cara. Entendeu? A narrativa interna é tudo. E é comunicação. É a minha transição entre a crítica e a propulsão. Se eu alimentar o crítico, cara, eu fico travado. Se eu alimentar o propulsor, eu avanço. Ponto final. Tudo é sobre comunicação. Depois que eu alinhei a comunicação interna, aí eu comecei a comunicar de maneira externa e as pessoas começaram a ver a diferenciação. Caraca, mas tem uma comunicação diferente. Então, e o diferente não necessariamente é melhor, ele apenas se destaca. E eu sempre quis ser isso. Eu quis, se for para ser reconhecido como melhor, que seja se for para ser melhor, eu prefiro ser diferente do que melhor. Porque para mim o melhor é diferente, é o que é apresentado, o novo. Então, esse é um anseio inconsciente, talvez venha do meu viés arquetípico do rebelde, né? Trazer esse novo, essa revolução, essa forma diferente de enxergar. E vou te dizer, tudo é sobre comunicação e comunicação é sobre tudo, velho. Esse foi a principal virada no game, nos meus negócios, cara. Devolvendo pra você aí, ó. Devolvendo pra você. Vai. O estrategista digital ou o expert digital. Pro expert, qual que é um segredo maior que o expert precisa entender para ele crescer? E qual que é o segredo maior para um estrategista que ele precisa saber para ele crescer? Um segredo só, que você considere segredo. Tá. O expert para poder vender, ele tem que entender como vai se posicionar. E com isso eu não estou falando nem de posicionamento arquetípico aqui. Eu estou falando de posicionamento de mercado. Porque quanto mais posicionado, mais direcionado, maior vai ser a taxa de conversão dele, mais ele vai conseguir vender, mais ele vai conseguir cobrar mais caro, soluções específicas. Então, o que eu estou falando é descobrir o seu oceano azul. Onde você vai se posicionar como expert para conseguir descobrir seu oceano azul? Submercado, micronicho, subnicho, enfim. Procure aí o seu submercado, o seu micronicho e atrele o seu micronicho, o seu posicionamento à sua metodologia, porque aí você vai se tornar único, vai ter uma taxa de conversão maior e vai conseguir vender soluções mais caras. Então, isso daqui é sugestão para o expert. Para o coprodutor ou para o estrategista, o que eu vejo é que você precisa ter uma visão do todo.
Então você precisa conhecer copy, precisa conhecer tráfego, precisa ter conhecimento das ferramentas, porque se você quer se posicionar como estrategista, você precisa ter uma visão do todo. Então o estrategista, ele é generalista, mas nada impede de você focar em uma habilidade, como por exemplo, funis, como por exemplo, lançamentos perpétuos, para que você consiga construir um negócio sustentável e de longo prazo nos bastidores. Então, essas são as duas habilidades. Fantástico, irmão. Fantástico. Devolve. Celso, se você fosse analisar um negócio agora, a pessoa tem um negócio, já fatura, e você precisa ajustar a comunicação. Qual que é o processo que você faz para poder ajustar a comunicação desse expert em específico? Mentalidade. Primeiro ponto, eu vou diagnosticar a mentalidade. Onde que ele está? Onde que está posicionada a mentalidade dele de expectativa em relação a resultados que ele quer ter através da comunicação. Então, eu preciso entender a mentalidade do comunicador para depois eu corrigir comunicação. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu não vou corrigir nada técnico sem antes saber onde que está posicionada a expectativa como comunicador que ele tem. Entende? Se ele não tem uma modelagem clara de quem ele quer refletir e de como ele quer refletir e o porquê ele quer refletir, aquilo, talvez ele esteja fazendo aquilo como um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia barata de alguém que ele admira e não está mergulhado na essência dele mesmo. Então ele não vai exponencializar. Por quê? Porque a essência dele vai estrategicamente auto-sabotar ele para não crescer. Por quê? Porque se ele crescer, ele vai crescer como um monstro. É a partir da sombra dele. Por quê? Porque a sombra é o que ele não é. A sombra faz parte dele, mas não é ele. Então se eu tô, por exemplo, eu comecei comunicando, imitando o Ítalo Marcilli. Beleza, você vai imitando ele, vai se tornando uma cópia mequetrefe, aí a síndrome inconsciente do impostor vai te minando em cada etapa do teu crescimento. Logo você chega num platô que talvez esteja refletindo não só indiretamente, mas diretamente os resultados desses caras. Então o que eu faço? Faço um diagnóstico da mentalidade desse cara como comunicador. Primeira coisa que eu faço. Perfeito. Cara, última pergunta agora no bate-volta. Agora, além de disruptivo, tem que ser uma pergunta que a gente vai estremecer o mercado, vai ser a pergunta do recorte efeito viral. A minha eu já separei aqui. Então vamos lá. Efeito viral. A pergunta vai ser cabulosa. O mercado digital, sendo bem sincero, posso ficar multimilionário de maneira fácil, simples e rápida, mentindo ou falando a verdade? Não, mentindo não. Fácil também não. Eu acredito que você consegue sim. Mesmo mentindo é difícil? Não. Cara, eu sou muito contra a mentira, né? Não, mas mesmo mentindo vai ser difícil? Vai, né? Ah, com certeza. Uma hora ia cair. E cai mais rápido, né? Os caras que vendem cassino, que usam o digital pra vender cassino, mano, eu vejo que os caras se ferram também. Porque o processo é foda. Cara, eu acho que você pode ganhar muito dinheiro rápido mentindo. Olha isso. Não me entenda mal. Você pode ganhar muito dinheiro rápido mentindo. Mas isso não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Tá? Então, se você quer construir um negócio sério e sólido na internet, é necessário tempo. É necessário paciência, é necessário entregar aquilo que você prometeu, entendeu? Eu penso assim, é necessário tempo. A internet vende pra gente a ilusão de que você consegue resultados rápidos, e de fato você consegue. É a maneira mais fácil de você potencializar todo o seu conhecimento. Mas você não vai conseguir fazer 6 em 7, 7 em 7 do dia pra noite. O próprio Érico diz, né, que você precisa de 6 ciclos para poder bater os 6 dígitos, 6 ciclos de lançamento. E aí vai mais ou menos um ano e meio. Então é necessário tempo e paciência. Melhora contínua, otimização e entregar aquilo que você promete. Então, você consegue sim fazer dinheiro mentindo, mas é por pouco tempo. Se você quer construir um negócio sólido, pregue com a verdade, entregue aquilo que prometeu e tenha paciência. Paciência e constância. Eu acho que a chave do digital é a paciência e constância. Pode ser Tian, um dos autores que eu mais gosto quando se fala de vida intelectual. Ele fala que para você construir uma vida intelectual
você precisa ter paciência, constância e perseverança. E se você pegar essas três coisas, você consegue aplicar no digital. Com a paciência, mesmo que os resultados não venham, você continua ali. Com a constância, fazendo todos os dias as mesmas coisas, mesmo que o resultado não venha. E a perseverança, persistir, mesmo que os resultados não venham. Então isso se repete. Persista, seja consistente, seja paciente. Esse é o meu estrategista, velho. Caraca. Top demais. Manda! Celso, esse aqui vai ser bom, hein? Como encontrar a sua própria voz na comunicação? A própria voz? Porque você falou de imitação, de modelar as outras pessoas. Como é que encontra a própria voz? A pessoa tem que saber diferenciar autoconhecimento de autodesenvolvimento. As pessoas confundem. Então, quando eu compro um curso de oratória para me falar mais, isso é autodesenvolvimento. Mas quando eu compro esse curso, eu vou aprender premissas de oratória clássica ou moderna, não importa, seja com o fulaninho, ou com o ciclaninho, com a professora Joaninha ou com o professor Joãozinho. Vou te falar, oratória não te torna um comunicador disruptivo. Oratória te torna um transmissor de mensagem clara. Então, você comunicar de maneira clara não significa que você está atingindo o coração do teu público. Para isso, para encontrar a tua própria voz, você precisa de autoconhecimento. Mexe e errar. Mergulhar para dentro. Diferente de autodesenvolvimento. Então, as pessoas confundem muito isso. E essa confusão faz com que as pessoas não encontrem a própria voz. Então, antes de eu buscar autodesenvolvimento, eu preciso buscar autoconhecimento, que é o que eu entrego nos Novos Reis dos Palcos, inclusive. Eu primeiro entrego autoconhecimento para depois entregar autodesenvolvimento. Entende? Eu faço a pessoa realmente se conhecer, mergulhar para dentro e encontrar o seu tom de voz, o seu arquétipo de voz, a sua cultura interna de voz, a sua essência. E depois eu pego essa energia essencial e coloco em roteiros. E aí sim vai ser você. Respondido. Top demais. Senhoras e senhores, você pode estar falando, cara, o que esse cara tá comendo? Tô comendo tâmara, cara. Eu amo tâmara, velho. Né? Dei até pro Eric aqui tâmara. Pena que você não tá aqui presencialmente, Gustavo, pra comer as tâmaras no mercado municipal. Amo tâmaras, cara. Amo demais. Senhoras e senhores, a gente vai fechar aqui com chave de ouro com o Gustavo Zago. Ele que é estrategista, tem um track record, uma experiência brutal nesse mercado. E não foi só essa experiência que eu nem sabia de todos esses resultados que ele teve. O que eu soube na primeira vez que eu conversei com ele, ele conversou primeiro com a Suelen. E aí a Suelen falou assim, Celso, acho que tem um cara que você vai querer conversar com ele. Ele é muito assim, assado e tal. Primeira vez que eu troquei uma ideia com o Gustavo, eu falei, cara, senti um negócio diferente, mano. Verdade. O negócio assim foi diferente. Eu não sei eu não sei a tua perspectiva. A gente conversou acho que pouco sobre isso, a gente conversou sobre outras coisas várias, mas sobre isso acho que é importante até para ficar documentado aqui. Cara, eu falei assim, ó, olha, se for para ser vai ser, mas eu já senti que vai. Tipo, manja? Se for para ser vai ser, mas eu já senti que vai. Doideira, sabe? Doideira. E eu te falei já o que já aconteceu nos meus bastidores em outras épocas, né? Eu já venho cicatrizado, machucado de parcerias que a gente escancarou, né, as portas do nosso universo, e a gente está aqui construindo um negócio sólido, que é aquilo que você falou. A gente vem com consistência, com coerência, com visão, consistência, coerência e visão. Muitas pessoas, né, se aproveitaram dessa cultura de raiz, pegaram sementes e foram embora, e tá tudo bem, que prosperem muito, mas pessoas que têm essa visão, que nem você tem, eu já tinha sentido em poucas palavras, mano, entendeu? Poucas palavras. Existe uma transmissão de conexão. Então, cara, a gente provavelmente vai ser a dupla que vamos construir coisas muito feras, muito grandes, como a gente já está construindo, mas que a gente não se conectou num evento, né, presencial, porque a grande maioria das conexões do digital é em evento, cara. Ah, vai lá no eventinho do fulano de tal, se conhecerem e tal. A gente acha que vai quebrar esse padrão. A gente vai, através disso,
né? Através do digital, a gente se conectou no digital, com o digital, para fazer eventos e criar vários ecossistemas de educação, de aceleração digital. Foi isso que eu senti. Inclusive, o Celso tinha caído num funil meu, né? Então, você vê que a gente tá aqui agora. É verdade. A gente, na verdade, assim, quando você disse Celso, né? Foi a Suelen. Então, quando se a Suelen caiu, a gente caiu junto, né? Mas a gente entendeu que o fator o diferencial do Gustavo é realmente essa postura, essa congruência naquilo que ele prega. Então, cara, tamo junto. E se você tivesse uma palavra, uma frase disruptiva para dizer para nossa galera DEX, os disruptivos e exponenciais, se fosse ou uma frase de epitáfio, né, para escrever lá na tua lápide, ou uma frase final que você dizer assim, ó, último suspiro, assim, para essa galera que tá ansiosa para ter muito resultado. O seu foco determina o seu futuro. É uma frase que eu me repito, assim, todos os dias. O seu foco determina o seu futuro. Uou. Então, acho que é isso. E só para complementar, né, o seu futuro se constrói no agora, no aqui e no agora. Então, se você sonha em grandes coisas, né, além de tudo aquilo que a gente já falou que você precisa ter, mas o seu futuro se constrói hoje. Então, o que você está fazendo hoje, né? Então, só para encerrar, seu foco determina o seu futuro. O mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Tem uma mensagem profunda no seu coração. Existe essa mensagem, uma intenção que pode te levar a resultados exponenciais, mas só não vão levar se você não tomar uma decisão. Uma decisão traça totalmente seu destino. Tamo junto e bora para um próximo nível.